Já estou aqui com ele, tudo bem, doutor? Bom dia, boa sexta-feira. Bom dia, Elisa. Sextou, né? Tudo ótimo. Pois é, chegou a sexta-feira e eu já convido você para participar aqui da nossa conversa usando a hashtag correspondente médico. Eu já estou com ela aberta aqui, então você mandando a mensagem, na hora eu consigo ler e compartilhar a questão com o doutor. Pois bem, vamos para o nosso primeiro tema de hoje. Uma nova síndrome inflamatória que atinge crianças e adolescentes foi descoberta e pode ter relação com a Covid-19. Essa síndrome se chama Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. É uma síndrome rara e tem taxa de mortalidade de cerca de 3%. E segundo aqui o Brasil, o nosso Ministério da Saúde, até julho, 71 casos foram registrados, ou seja, um número relevante, por isso que nós estamos trazendo aqui para a nossa conversa com o doutor. De maneira específica, foram 29 casos no Ceará, 22 no Rio de Janeiro, 18 no Pará e 2 no Piauí. 3 mortes foram registradas no Rio de Janeiro. Então, doutor, primeira pergunta para a gente compreender, então, isso. O que é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica? No próprio nome da doença, do que está sendo dito, a gente já consegue imaginar, né? Então, é uma inflamação que pega o corpo todo, com acometimento do coração, do aparelho gastrointestinal, os vasos sanguíneos, com uma alteração inflamatória evidente, que acaba sendo diagnosticada também com exames, que a gente sabe que são marcadores de inflamação, e que muitas vezes não tem ali uma bactéria, por exemplo, causando um quadro que seria semelhante de septicemia ou de uma inflamação por conta de um agente infeccioso bacteriano. O que chama atenção é que essas crianças, e vamos falar dessas crianças, né, a faixa etária pediátrica indo aí desde o comecinho da vida até a adolescência, elas tiveram o coronavírus, depois melhoram, ou muitas vezes têm muito poucos sintomas e depois abrem esse quadro. Então, um quadro que mostra a presença de febre, a presença de pressão arterial baixa, a gente chama isso de hipotensão arterial, né? Alterações relacionadas com o aparelho digestivo, manifestações gastrointestinais, como, por exemplo, náusea, vômito, diarreia, disfunção no coração. Então, aqui a gente tem a inflamação do músculo cardíaco propriamente dita, miocardite, alteração do funcionamento das válvulas cardíacas, dos vasos que irrigam, da membrana que envolve o coração, que é o pericárdio. A gente pode ter alterações no corpo, então pegando mãos, pés, extremidades, tem inflamação na boca, nas conjuntivas dos olhos e o que chama atenção, além da febre, a pressão arterial que fica baixa. Então, é um quadro que ele precisa ser tratado em ambiente hospitalar, sobretudo em ambiente de terapia intensiva. Tem uma mortalidade, como você falou, relacionada quando o quadro é diagnosticado, de cerca de 3%. Então, chama atenção, porque esse número ele foi visto como crescente. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria faz o alerta em relação a isso e uma correlação com a questão do coronavírus. Então, se nos adultos abre um quadro de uma insuficiência respiratória evidente, que chama atenção, na faixa etária pediátrica pode ser um pouco diferente e acaba sendo essa manifestação das mais graves relacionadas ao coronavírus. E esses sintomas aqui que o senhor está nos trazendo para nos fazer compreender melhor a doença, algum deles pode se confundir, fazer a mãe ou o pai pensarem que é uma reinfecção da Covid ou não? São sintomas muito específicos e diferentes. Pode fazer com que se pense que seja uma reinfecção ou algum outro problema de saúde. O que chama atenção é que começou a ter febre persistente, alteração clínica com qualquer uma dessas condições que eu falei aqui. Então, a criança ela vai ficar mais molinha, ela vai ficar mais prostrada, ela pode ter alterações na própria pele que você verifica, nos olhos, na boca. É importantíssimo procurar um serviço de saúde e procurar um médico. E por que é importante a gente trazer o assunto aqui para a nossa conversa com o doutor? Porque estamos falando de crianças. Evidentemente, você que tenha filhos, filhas, está assistindo a essas informações e é muito natural que já fique angustiado e que fique preocupado. Mas a nossa missão é sempre trazer informação para alertar e também te tranquilizar para você ficar bem informado. Então, doutor, desde o começo da chegada da Covid, a gente sempre mostra que o grupo de risco não tem crianças. Mas agora o que a gente tem observado? Que as crianças não fazem parte do grupo de risco, mas podem desenvolver esse tipo de mal. Então, o que a ciência tem mostrado para a gente? Que a Covid pode ir muito além da própria doença. Ela causa males secundários. E tem coisas que a gente está descobrindo aqui que são fatores de risco que muitas vezes a gente não conhece ainda. Por que algumas crianças apresentam isso, crianças que tiveram coronavírus, e outras não?
sendo que elas não têm os fatores de risco que a gente viu na faixa etária mais adulta, né? O diabetes, sobrepeso, sedentarismo ou coisas assim. Então, existe sim uma influência genética que provavelmente ela, de alguma forma, influencia na forma que a resposta imunológica e inflamatória acaba ocorrendo. Algumas coisas a gente desconhece ainda, mas a gente entende que precisamos estudar e ter um olhar diferenciado. Não existe um remédio específico para isso, existe sim uma terapia toda que envolve diversos profissionais e temos um ambiente específico para fazer isso, que acaba sendo a unidade de terapia intensiva. Quando a gente fala que a criança não faz parte do grupo de risco, porque a criança apresenta algum tipo de resistência, ela é mais resistente que uma pessoa idosa para a Covid-19? Quando a gente fala isso, é porque nós observamos que a maior parte dos casos que tem evolução grave, inclusive com necessidade de uma terapia intensiva e que evolui para óbito, acontece numa faixa mais avançada. Então, isso faz com que a gente fale, por observação, que ela não representa uma faixa de risco. Ou seja, não tem tantas crianças morrendo assim em relação aos adultos e pessoas da terceira idade. E de tudo, a gente acaba vendo que obesidade, pressão arterial elevada, a gente chama isso de comorbidades ou doenças associadas, acabam configurando um fator de risco adicional. O que faz com que a gente pense aqui, independente de qualquer coisa, que nós temos um compromisso, cada um de nós, em tratar da nossa própria saúde. Isso acaba sendo um chamamento, porque quando vem uma doença que ela tem algumas características novas e diferentes do comum, se você tem um indivíduo que tem uma obesidade que poderia ter sido controlada, que já tem um processo inflamatório no próprio corpo, que já está acontecendo devido à própria situação clínica que ele se colocou, ou por hábito, ou por disfunção hormonal, ou porque de fato não procurou ter um estilo de vida diferente, a gente identifica a nossa responsabilidade com a evolução da própria saúde no nosso corpo físico. Você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer aqui para o Dr. Fernando Gomes? Já estão chegando algumas, viu? É só você publicar na sua rede social e marcar a hashtag correspondente médico. O Everton Ribeiro, obrigada Everton pela sua mensagem, viu? Obrigada por participar. Ele é de São Paulo. Há algum tratamento preventivo para que essa infecção não se fortaleça, doutor? Então, na verdade, o que sabemos? Em relação a essa síndrome, na verdade, não, né? Então, você tem uma manifestação clínica que pode aparecer depois que a criança teve o coronavírus. Eu digo porque pode ter tido o coronavírus. Porque se ela não teve o coronavírus ou foi assintomático, pai e mãe nem sabe e, de repente, abre o quadro clínico dessa forma. Então, assim, não tem exatamente o que fazer. Existe uma correlação direta com a própria biologia do corpo físico da criança, individualizada, de uma forma individual. A gente está chamando de síndrome rara, a gente não, foi chamada de síndrome rara, então isso significa que essa síndrome não ocorria antes da Covid, é algo de agora ou não? Isso já existia? Ela já existia, por exemplo, tem uma doença que chama doença de Kawasaki, que já se manifestava dessa forma. O que a gente percebe é que é um processo inflamatório grave que acomete o corpo todo, com órgãos extremamente importantes, como o coração, o aparelho cardiovascular comprometidos e uma correlação com o coronavírus, sugerindo que provavelmente a infecção pelo vírus deflagra uma resposta inflamatória diferente nas pessoas e nas crianças que têm a predisposição para isso. Então, assim, acaba sendo rara esse aumento que a gente notou e, segundo, essa manifestação depois da possível infecção pela Covid-19. Doutor, trazendo um pouco do equilíbrio para a nossa conversa, porque quando a gente traz esses assuntos de síndrome raras e quaisquer outras doenças, eu imagino que o pensamento do pai é quase que querer colocar a criança numa bolha para que nada de mal aconteça, essa criança só tenha saúde, viva bem e coisa e tal. Só que aí você começa a trazer outros problemas, que são questões psicológicas, porque o filho não está vivendo a vida, porque está dentro daquele sentimento de insegurança dos pais. Como equilibrar um pai que quer só o melhor para o seu filho, mas ao mesmo tempo não ficar pesando tanto na criança, né? Para que a criança viva tranquilamente, não só pensando que pode adoecer o tempo todo. O nosso papel aqui é alertar para todo mundo que está assistindo a gente o surgimento de coisas novas, como, por exemplo, isso que a gente está falando agora, né? Mas não adianta a gente entrar em paranoia ou em loucura, porque às vezes você tentando cobrir uma parte, você acaba descobrindo outra. Você está falando da questão da saúde mental. Se você cria uma paranoia em relação à própria existência da possibilidade, então vou ficar de olho no meu filho para que ele não tenha essa síndrome, então ele não pode tocar em nada. Pois é. Você pode provocar alterações
de ordem mental. Então, assim, viver na verdade, andar num equilíbrio muito desafiador sempre, né? E cabe aos adultos essa compreensão. Por isso que eu falo, essa pandemia, ela traz para a gente um convite muito grande para desenvolver a inteligência intrapessoal e existencial, porque o ser humano sabe que a gente nasce, cresce, reproduz e morre, e a gente tem dificuldade para aceitar isso. E isso é natural, isso nos faz humanos, mas o entendimento desse balé da vida numa situação como essa é extremamente importante, porque não há coisa que você possa fazer, além do que a gente já está fazendo, tanto como sociedade aqui no Brasil e também internacional, para que a gente consiga de uma forma absoluta exterminar esse problema ou evitar tudo. Isso é impossível. Muito boa reflexão no balé da vida, né? Os acontecimentos da vida. Enfim, seguimos. Vamos para o próximo tema aqui. Tem perguntas chegando e no fim eu vou tentar trazer mais algumas. Agora a gente fala a respeito do número de pessoas que já têm anticorpos. Aqui em São Paulo, na capital, 1.300.000 pessoas já têm anticorpos da Covid-19, é o que aponta a prefeitura da cidade. Segundo pesquisadores, São Paulo pode estar se aproximando daquilo que é chamado de imunidade de rebanho, que é quando um grande número de pessoas já se contaminou e tem anticorpos para a doença. Doutor, o vírus perde a força ou perde espaço para novas contaminações quando já temos essa imunidade de rebanho? É assim, Elisa, esse assunto é extremamente interessante. Se a gente não tivesse nada, se estivesse vivendo aqui na Idade Média, com nada de medicina, nada de UTI, nada de nada, né? O que naturalmente acontece é a imunidade de rebanho. Então, a gente, querendo ou não, o caminho ele é benéfico para a humanidade. Então, isso vai acontecer. O problema é que, para isso acontecer, a doença precisa ter contato com pessoas, vai provocar alguns desfechos negativos, mortes, e o produto final disso seria atingir essa imunidade de rebanho. Então, a gente pode pensar mais ou menos assim. O coronavírus ele não perde a força, ele continua sendo o coronavírus. A gente sabe que numa situação em que ninguém tem imunidade, ele é capaz, é mais ou menos esse o número, uma pessoa infectada consegue infectar 2,5 pessoas. Quando a gente toma medidas, então, de distanciamento social, colocação de máscara, aumentamos a higiene e, se possível ainda, colocamos a vacina na jogada, essa taxa de transmissão, ela reduz. Então, ela vai para 1, vai para 1,5, vai para 1,25. E, com isso, a manifestação clínica do número de pessoas que venham apresentar o coronavírus acaba diminuindo. De modo que chega um momento que uma pessoa infectada não consegue passar para outras da mesma forma que a gente consegue enxergar agora. Então, assim, de uma vez por todas, quando a gente fala de comportamento, de se cuidar, de colocar máscara, de distanciamento social, não é para exterminar o coronavírus. É porque é o seguinte, a gente sabe hoje em dia que, apesar da maior parte, a parte esmagadora dos casos ser assintomático ou não ter problema nenhum mesmo, existe uma parcela ali de 15% que precisa ir para o hospital, cerca de 5% vão precisar de terapia intensiva e aí a gente tem aí 1 a 3% de mortalidade. Então, quando você olha esses números de uma forma absoluta, eles não são tão grandes assim. Agora, você imagina, uma população, fazendo o cálculo aí de 10 milhões de habitantes, não a grande São Paulo, a grande São Paulo seria 20 milhões, mas pensando em 10 milhões. Se 1.300.000 tem, quando a gente pensa em 20%, que seria o suficiente para reduzir chama R essa taxa, né, desse 2,5 para 1,5, o que acaba acontecendo é que mais 700.000 aí com a imunidade, talvez a gente já tenha isso que não foram testados, já seja suficiente para reduzir toda essa característica e a própria sociedade, ou pelo menos esse grupo de pessoas que moram aqui na cidade, estariam protegidos de uma forma diferente do começo da pandemia. E o que eu acho, quando a gente discute muito isso, a gente fica imaginando as pessoas como, vou falar no bom sentido, cobaias dentro de uma determinada caixa. O nosso país é muito grande, as cidades são muito diferentes. Então, talvez esse fenômeno já tenha acontecido em alguns lugares, em outros ainda vai acontecer mais para frente, porque tudo tem a ver também com a mobilidade das pessoas e do contato entre si. Quando a gente fala que uma pessoa está imunizada, essas pessoas verdinhas aqui, e trazendo a Covid-19 para a pauta, até que ponto a gente pode afirmar que uma pessoa que já teve Covid não vai pegar novamente e não vai infectar outras pessoas? É importante esse espaço para a gente até prestar um esclarecimento, porque tem gente que parece que até que é música sertaneja, quem pegou, pegou, não pega mais. E quem é que afirmou isso no planeta Terra? Então, é assim, ó. Se a pessoa pegou o coronavírus
desenvolveu uma imunidade e essa imunidade é ok, é suficiente para ela, talvez ela não tenha mais a doença mesmo. Tá? E levando em consideração o que a gente conhece das outras doenças infecciosas, se a gente tem um anticorpo, o IgG positivo, significa que você tem uma cicatriz sorológica e isso te configuraria uma proteção biológica para você não ter doença. Mas alto lá, vamos pensar o seguinte, eu não posso mais pegar coronavírus porque eu já tive, por exemplo, eu não tive, tá? Mas vamos supor que eu já tive e estou imune. Mas se eu estou num ambiente que, por exemplo, uma pessoa está com coronavírus, tossiu, não significa que eu não vou ter contato com o vírus e eu não possa ter alguma carga viral transitando no meu corpo. Eu não manifesto a doença, mas eu funciono como um vetor para uma pessoa que está próxima. Então, a pessoa coronavírus veio aqui, tossiu em cima, por exemplo, de um objeto, tá? Eu toquei nesse objeto, vou lá e cumprimento outra pessoa. Eu já tive, eu não vou pegar a doença, mas eu cumprimento outra pessoa que não teve. Não significa que eu não levei o vírus para outra pessoa. É lógico que a carga viral tem todo o potencial de ser menor. E a gente sabe que a pessoa que está doente com quadro clínico, ela acaba expelindo muito mais coronavírus do que o assintomático ou do que a pessoa que simplesmente tocou num objeto ou não teve o cuidado de higiene e passou para outra. Mas não podemos dizer de uma forma ipsis literis que uma pessoa que já teve, ela resolveu o problema para ela. Mas a gente está aqui discutindo justamente um conceito maior, de uma vez por todas, né? Por que a gente se preocupa? Para que todo mundo possa ter acesso ao tratamento. E isso não significa sucesso do tratamento. Porque se todo mundo decide ficar junto ao mesmo tempo, a gente resolveria rapidamente essa situação, mas o número de óbitos evitáveis seria extremamente pequeno. Por isso que a nossa missão aqui é informar e nunca desinformar. Quando você recebe uma mensagem no seu WhatsApp, vê na rede social, questione quem é que está afirmando aquilo, qual é a fonte, qual cientista afirmou, porque senão a gente começa a disseminar informações quando, na verdade, a gente nem é médico para sair afirmando, né? Então, às vezes as pessoas estão sem máscara porque já se infectaram e dizem, porque eu não corro mais riscos. Ok, mas e os outros, né? Então, a gente não pode trazer afirmações no momento em que nem a ciência consegue afirmar algo. E sem contar, né, Elisa, levando em consideração o efeito, vamos falar no bom sentido, o efeito manada, e a gente quer que as pessoas façam isso. Se um está sem máscara, o outro olha o outro sem máscara, começa a achar desnecessário e todo mundo acaba tirando. Então, assim, a gente acaba entendendo que nós estamos vivendo uma situação muito diferente das outras. O problema não é só meu, não é só do indivíduo, o problema é nosso. E se a gente trabalha em conjunto, a gente consegue ter um desfecho melhor. É o coletivo. Doutor Fernando Gomes, muito obrigada, por mais um dia. Bom fim de semana. Bom fim de semana para você também, Elisa, e para você também, viu, Rafael?